A conquista da realidade. O ser humano vem se defrontando com a busca da verdade, a busca da realidade, a busca do conhecimento, criando instituições, métodos, ferramentas, as mais variadas. Hoje, com o endeusamento da mídia, das redes sociais, proliferam as fake news, as mentiras, as versões, porque vivemos a idolatria do meio. Na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo, desde das constantes revoluções dos meios de comunicação, telégrafo, rádio, televisão, criaram essa euforia pela moldura, porque estava num jornal, numa revista, na televisão, seria verdade. Tomando essa cultura, a internet e suas múltiplas versões, opiniões, foi também assumida como verdade por grande parte das pessoas. O que determina a verdade? Como conquistar a verdade? Antes da mídia, antes das revoluções da comunicação, 3 grandes campos dividiam a humanidade como caminhos por excelência para alcançar o conhecimento, para alcançar a verdade, para conectar a criatura à realidade. Ciência, filosofia e religião. Claro que em cada um desses campos, as pessoas se subdividiam e se subdividiam, fragmentando-se em pequeníssimos pedaços, todos eles, cada um deles, proclamando-se detentor da verdade e dirigindo-se como seu grande inimigo fosse o outro fragmento. Uma guerra total, uma Babel. Como poderia a torre conectar a criatura ao Criador em meio a tanta bagunça, tanto conflito, tanta vaidade, tanto ego? É o velho mito se repetindo infinitamente. Como nos gerenciar no meio desse caos? Os caminhos tradicionais, ciência, filosofia e religião, a postura tradicional dessa guerra sem fim, de instituições, vaidades e egos, ou o caminho das mídias sociais, da mídia em geral, igualmente contaminado por vaidades e egos? Como? Qual a ferramenta para alcançarmos a verdade?
em Atos capítulo 17, versículos de 10 a 12, alguma reflexão nos é feita a partir disso. Era o contexto das viagens missionárias de Paulo e amigos. Eles atuavam numa cidade, sofriam a reação do seu trabalho e quase sempre eram expulsos para outra cidade. E aqui não foi diferente. Eles estavam em Tessalônica, mas precisaram fugir de noite. O texto diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Incansáveis, né? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Nós entendemos de discutir esse importante tema das ferramentas da busca da verdade a partir dessa observação de Atos dos Apóstolos, de Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, por ter situado que os irmãos de Bereia receberam de bom grado a palavra, mas examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Não é interessante isso? Fundamental nós percebermos que o conhecimento tem níveis de profundidade. Tem um nível de profundidade mais superficial do conhecimento, que é aquele que é dito, que é proclamado em conversas, discussões, mesas de bar. É o conhecimento alegado, não é? Hoje, temos tristemente nos especializado nesse conhecimento alegado, proclamado, individual, o qual quase todos procuram embasar, procuram lastrear em outros conhecimentos alegados nas redes sociais, sempre querendo dar a tudo uma legitimidade pela tecnologia, pela aparência, pela edição, tentando fazer tudo parecer verdade. É claro que isso nos dá uma pobreza muito grande. É claro que isso nos faz andar em círculos, nos perder. Como aquele desenho animado da Corrida Maluca. Nós fizemos também da vida uma corrida maluca. Obcecados, ficamos por exaltar nossos veículos e boicotar
o veículo alheio, sabotar os caminhos dos outros. Não é? Com isso a gente não percebe que nossas vitórias não levam a lugar nenhum. Os circuitos das corridas fazem os competidores andarem em círculo, lutarem uns contra os outros, exaltarem a si mesmos, e assim eles não saem do lugar. É uma imagem maravilhosa para pensarmos sobre nós mesmos. Se imaginarmos uma jornada, um caminho para o conhecimento, comparando com um grupo de jornadeiros, nós poderíamos perguntar qual deles chegará. Na nossa cultura atual, nós olharíamos as aparências, nós olharíamos os veículos e diríamos, por exemplo, que quem tem o veículo mais rápido chegará primeiro. Não é assim? Mas a verdade é uma só. Quem chegará ao destino, não importa se primeiro, segundo ou terceiro, mas só chegará ao destino aquele que, tendo uma visão de realidade e uma reflexão a respeito da realidade, compreender caminho e destino. Ninguém chega a lugar algum se não compreender caminho e destino. Não importa se os seus veículos são os mais rápidos. Sem saber caminho e destino, ele apenas se perderá mais rápido, andará muito rápido, mas em círculos, sem chegar a lugar algum. Então, dos mecanismos, das ferramentas que estão à nossa disposição, nós precisamos refletir sobre isso. As ferramentas mais famosas atuais, que massacram todas as outras, são os meios de comunicação, a tecnologia. Não há por que negar, são importantes ferramentas. As ferramentas tradicionais são ciência, filosofia e religião nas múltiplas fragmentações que cada campo desse oferece. Não há dúvida que são três campos que enriquecem, que favorecem muito a reflexão, mas que têm também produzido exclusões, fanatismos, guerras, competições, violências até. Mas há um terceiro campo, básico, inclusive para ativar e validar os outros dois. Que é a observação e a reflexão da realidade. Somente com discernimento é que nós poderemos lidar bem com a tecnologia, com as redes sociais, com os meios de comunicação. Somente com discernimento poderemos lidar bem com ciência, filosofia e religião. Não importa o caminho que você seguir, de preferência não excluindo nada, mas a capacidade de observar, de favorecer
uma busca lúcida pelo conhecimento, depende das nossas ferramentas interiores. Os evangelhos são pródigos em passagens a esse respeito. Não creiais em todos os espíritos, mas naqueles que vêm de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O reino dos céus está dentro de vós. Utilizemos todas as ferramentas exteriores que se apresentarem, que forem úteis na nossa trajetória para a verdade, para a realidade. Mas tenhamos a certeza de que nenhuma delas terá a menor utilidade. Ao contrário, poderá ser instrumento de perdição, de ilusão, se não dispusermos da ferramenta fundamental do discernimento, da sintonia, da boa vontade. Graças a Deus, até a próxima.